E aí, galera, beleza? Vamos para a parte 2 da nossa aula de domínios morfoclimáticos, tá? Lembrando que na parte 1 a gente já falou um pouco sobre o que são os domínios morfoclimáticos, diferenciando a questão com relação ao bioma, e agora a gente vai falar de um outro domínio morfoclimático, né, que é o domínio morfoclimático do cerrado. Hoje a gente vai falar, tá? Sempre lembrando da diferença aqui, sempre introduzindo dessa forma. Bioma são os estudos relacionados à biologia e às ciências, e domínio morfoclimático é os estudos relacionados à geografia, que incluem a questão do relevo. Então, a combinação de relevo, clima, solo é igual a algum tipo de vegetação, o que a biologia não trabalha, ela não trabalha com a questão do relevo, ela trabalha com a questão da fauna, e como sempre eu digo isso para vocês. E hoje a gente vai falar desse domínio aqui, o domínio do cerrado, para vocês entenderem as características do cerrado. Então a definição, mais uma vez, sempre eu vou colocar isso em todas as aulas para vocês. Então a vegetação é um retrato da combinação de relevo, clima e solo. Então para o professor Aziz Nassib Absaber, relevo, solo e clima é igual a algum tipo de vegetação. E esse é o professor Aziz Absaber. Então a gente vai falar hoje do domínio do cerrado, pessoal. Tá? Vamos lá, domínio do cerrado. Algumas características já estão aqui, mas primeiro de tudo, estamos falando dessa área aqui, ó. Dessa área, tá? Marrom, que ocupa o centro do Brasil. Tá? Essa área marrom. Vamos lá. Primeiro de tudo, a característica solo, pessoal, é um solo ácido. O que é um solo ácido? É um solo, pessoal, que tem o pH dele é desregulado. E isso não facilita na produção agropecuária. Então, tecnicamente falando, o solo nu, cru, do jeito que ele está ali, ele não é bom para agropecuária aqui nessa região. Porém, ali existe muita agropecuária. Isso que é o incrível. Mas por quê, pessoal? Por conta de novas técnicas. Tanto que eu coloquei ali para vocês, ó, dificultava a ocupação há 50 anos atrás. 50 anos atrás ninguém queria morar aqui porque não tinha como plantar nada, porque o solo não vingava, não virava nada. Até as novas técnicas, a famosa técnica da calagem, pessoal. O que é a técnica da calagem? É quando o homem aprendeu a regular o ácido do solo jogando cal. Porque para você regular, você pode perguntar para o professor de ciências isso, para você regular um elemento ácido no meio ambiente, você precisa adicionar coisas que são básicas, que é o contrário de ácido. Quando você mistura um ácido e um básico, você torna esse produto neutro. E é isso que é a técnica da calagem. É uma técnica criada para o quê? Para tornar o solo neutro, e assim com o solo neutro fica possível produzir alguma coisa. Tá? Então o solo, primeiro de tudo, lá ele é ácido, então ele não vira, não nasce muita coisa lá. Naturalmente, lógico, você precisa fazer algumas técnicas de cal ali e tal. Qual é o clima lá, pessoal? É o clima tropical, tá? Na última aula vocês viram que o clima equatorial é o clima do domínio amazônico. É o clima tropical, que é esse laranja aqui. O que é o clima tropical, pessoal? O clima tropical é um clima tão quente quanto o clima equatorial, só que a diferença é o seguinte: o clima equatorial do domínio amazônico ele chove muito o ano inteiro. O clima tropical não, só chove durante o verão. Durante o inverno vem o que a gente chama de estação seca, tá? Chove muito pouco. Por isso que lá nessa região não vai nascer uma floresta como nasce na floresta amazônica, aquele monte de árvore enorme e tal. Aquelas árvores enormes da floresta amazônica é só porque chove o ano inteiro. O domínio do cerrado ali, como tem um clima tropical que tem a época seca, as árvores têm que ser adaptadas a climas secos. Então não vai nascer aquelas árvores gigantes como nascem na floresta amazônica. E o relevo, diferente do relevo do domínio amazônico, ali o relevo é um relevo de planalto, ó. Então percebam aqui, ó, um relevo um pouquinho mais alto, que é essa área aqui, ó, mais amarela. Então, um relevo um pouquinho mais alto, mais ondulado, somado a um solo não muito fértil, somado ao clima que ele é seco durante um período, faz com que nasça ali grama e algumas árvores de pequeno porte só. Não vai nascer árvore gigante. Por quê? Porque não tem condição de nascer uma árvore gigante. O solo não ajuda. Não tem chuva durante o inverno. E o relevo é de planalto, então não facilita ali. Tá? Por isso que a vegetação que nasce ali a gente chama que é uma vegetação de cerrado, que é uma adaptada à estação seca. Olha aqui o que é uma vegetação de cerrado. Ó. Percebam que os galhos e as árvores são retorcidas. Tá? Eles são todos retorcidos. Por que eles são retorcidos? Porque isso ajuda a segurar a água.
Tá? Para aguentar a época de seca, esses galhos retorcidos eles favorecem a retenção de água. É que não dá para ver, mas se vocês observassem as raízes dessas árvores, elas são muito profundas. Por que elas são muito profundas? Porque ela precisa buscar água lá no lençol freático para suportar o período da seca ali. Período da seca. Outra característica é que é uma vegetação caducifólia, como eu disse para vocês. O que é caducifólia? Quando chegar a época do inverno, que vai vir a época do seca, as folhas caem das árvores e as árvores ficam peladas. Por quê? Porque a folha é a parte que mais gasta água na árvore. Como vai vir a época seca, não, se ela manter a folha ali, ela vai gastar muita água à toa. Então, automaticamente é um sistema de proteção da árvore. O que ela faz? Ela solta a folha para poder suportar o período de inverno, que é o período seco. Percebam que as árvores também não são grandes, tá? Elas não são grandes. Por quê? Porque não tem muita chuva, então, e elas são bem espalhadas, ó, elas não são juntinhas. Então, assim, é o famoso... lembra muito a savana africana, tá? A gente chama, também é conhecida como savana brasileira, como eu coloquei aqui nos detalhes para vocês. Sabe a savana do leão e tal? É mais ou menos essa daqui nossa, tá? É as mesmas características climáticas de relevo. Então, é uma grama alta ali, não tem muita árvore, as árvores são esparsas, elas são espalhadas, elas não são muito altas, os galhos são retorcidos e não tem muita folha, olha lá. Tá? São poucas folhas e durante o inverno essas folhas caem, elas ficam peladas. Por quê? Porque vem a época da seca. Tá? Então, esse é o domínio do cerrado, o famoso domínio do cerrado, muito diferente do domínio amazônico, percebam isso. Tá? E é o ideal ali para a produção de gado, porque a terra é barata, então dá para comprar a roda ali, então os pecuaristas eles produzem ali. E também é boa para a soja, depois que inventaram a técnica da calagem, se tornou uma área propícia para a produção de soja também. Tá? E ela ocupa boa parte do centro-oeste brasileiro. Praticamente todo o centro-oeste brasileiro é ocupado pelo esse domínio do cerrado. Olha lá uma outra imagem do cerrado. Aqui, ó, essas árvores aqui, ó, parecem uns coqueiros, eles são os famosos buritis. Eles indicam onde tem água. Tá? Então, onde eles nascem, provavelmente são áreas de nascentes ou onde passa córregos. Então, se você está num cerrado, está precisando de água e identifica um buriti, você pode se aproximar dele, que provavelmente você vai encontrar alguma nascente, algum corpo da água ali para você abastecer sua água. É muito interessante isso. E a degradação, pessoal, é muito parecido com a degradação amazônica. Produção de soja e gado totalmente para exportação. Isso compromete a alimentação, primeiro de tudo, compromete a alimentação nossa, porque tudo que é produzido ali na região do Cerrado, que vem destruindo o Cerrado, é para vender para fora, não é para ficar aqui no Brasil. Então, não é uma coisa para nós, é uma coisa para o cara que está vendendo ficar rico. Né? Contaminação do solo por causa de uso de agrotóxico demais, as queimadas, a própria garimpagem, que é a produção de ouro, né? E tudo isso, pessoal, toda a retirada da vegetação causa os mesmos problemas que causa na floresta amazônica. O assoreamento dos rios, olha lá. Isso, o assoreamento dos rios também é um problema ali na região dos cerrados. Por quê? Corta a vegetação, coloca a soja, a terra desmorona e a terra desmorona e vai parar lá no fundo do leito do rio, causando o assoreamento do rio. Um dos maiores problemas tem sido causados ali mesmo, numa região que a gente chama de Bonito, pessoal. Aqui a gente está olhando o centro-oeste de lado. Então aqui é muito próximo do estado de São Paulo. Tá? Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó, num mapa para vocês observarem. Ó, é mais ou menos assim, ó. Aquela imagem é como se a gente estivesse olhando de lado o cerrado. Quanto mais aqui para a direita tiver aquela imagem, mais a gente está aqui. Quanto mais para a esquerda, mais está aqui. Então, deixa eu voltar lá na frente lá para vocês verem. Ó. Então, aqui está muito mais próximo de São Paulo e aqui está próximo do Paraguai. Tá? Então, as partes mais altas ficam aqui próximo de São Paulo. E quanto mais você vai em direção a Mato Grosso, ali, chegando no Paraguai, vai ficando mais baixo. Quando as pessoas começam a plantar soja aqui, produção de gado aqui, eles cortam toda a vegetação do cerrado. Então, eles cortam toda a vegetação do cerrado aqui, ó. E aí o que acontece? Essas terras aqui, elas são erodidas. Quando elas são erodidas, elas são jogadas tudo para o fundo do rio Paraguai. E está acontecendo um grande assoreamento ali naquela região do rio Paraguai. Todas as terras destruídas nessas regiões aqui estão sendo jogadas para o fundo do rio Paraguai. E a região de Bonito, que era uma das regiões mais bonitas do Brasil, olha o que está acontecendo com ela. Ó. Aqui era um rio que era muito visitado para mergulho e olha como é que ele está. Por quê? Porque as terras dessa região aqui, que estão sendo erodidas, estão vindo através das chuvas, sendo carregadas para as partes mais baixas. E lá nas partes mais baixas tem esses rios aqui, ó,
e aí o que acontece? Acontece esse assoreamento do rio aqui, ó. Então as belezas naturais estão se perdendo naquela região. Beleza, pessoal? Esse é o domínio do Cerrado. Próxima aula a gente tem outro domínio, viu? Até mais e fica aí em casa, hein? Descansa bastante. Até mais.